Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Belli com minha sócia. Nós somos as protagonistas de Saia. Você é nova por aqui, tá chegando agora? Então já ativa o sininho que toda segunda-feira às 7 horas a gente tem conteúdo de qualidade por aqui. Vou aproveitar e vou te chamar para conhecer a MSLC Advogados, que é a patrocinadora desse episódio. A MSLC Advogados é um escritório formado há 20 anos e seu principal intuito é a prestação de serviços jurídicos na área empresarial, nos moldes da advocacia tradicional, ou seja, prezando pela proximidade com o cliente. Os sócios atuam diretamente na coordenação dos casos e na interface com o seu cliente. Essa proximidade otimiza a entrega de soluções mais adequadas à necessidade de cada caso. Nosso escritório atua nas principais áreas de interesse das empresas, tais como área civil, que também abrange contratos, área trabalhista, área societária, área tributária. Também temos uma área específica, especializada em planejamento patrimonial e sucessório, destinada ao atendimento de empresas e famílias que pretendem organizar seu patrimônio e planejar a sucessão, seja a sucessão de cotas sociais, no caso de empresas, seja a sucessão do patrimônio familiar aos herdeiros, no caso das famílias. Eu convido vocês a acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. Estamos no Instagram e no LinkedIn. Sejam muito bem-vindos. E hoje temos uma convidada, a Gislene, que olha, acho que vai ser babado essa conversa, hein? Vão ter um monte de perguntas, vocês vão comentar também, vai ser uma delícia. Gislene Costa, ela é advogada, especialista em planejamento sucessório patrimonial, matrimonial, né? Seja Matrimonial, bem-vinda. inclusive. Matrimonial É um também, prazer né? estar com Seja vocês. bem-vinda, querida. Acompanho vocês nas redes sociais. E é um Obrigada. prazer estar aqui com Prazer é vocês. nosso. Prazer é nosso. Muito A gente bom. já estava ansiosa aqui para saber o que você tem para contar. E eu estava pra ansiosa gente. por esse nosso bate-papo. Conta um pouquinho da sua história aí. Há quantos anos já que você empreende? Olha, eu advogo há 30 anos. Aliás, mais de 30 anos, que eu me formei em 94. Mas eu trabalhei muito tempo no escritório de advocacia, bastante renomado, trabalhei quase 20 anos lá. Até que em 2022, bateu aquela sensação, eu preciso de desafio, eu preciso de um desafio, porque muito tempo no escritório eu adorava trabalhar lá, né? Eu gostava de todo Sim. mundo, é um escritório bastante conceituado, muitos advogados sonham em trabalhar no escritório daquele. Que legal. E eu fui, né, muito, digamos, eu tive Reconhecida. eu gostava de trabalhar lá. Até que bateu aquela sensação, né? Depois de muito tempo, né? Aquela vontade de um desafio. Fazer alguma coisa diferente, né? Alguma coisa diferente, né? Aí foi quando coincidiu, aliás, de eu receber um convite para ser sócia de um escritório de advocacia, um escritório menor, mais enxuto, mas ali eu estaria como sócia. Então, seria outros desafios, né? E eu demorei um pouco para tomar essa decisão, eu fiquei ainda pensando 1 ano, mais ou menos, até que eu falei, eu vou. E Que estou bem, legal. estou feliz, Tá gostando. Que estou legal. gostando. Mas é um universo completamente diferente. Completamente É a diferente. gestão de um escritório de advocacia e na faculdade a gente não aprende a Não fazer a gestão, aprende né? isso, não aprende. É. Então, a advocacia tem muitas facetas, né? Então, você tem várias posições para você estar sendo advogado. E você sendo sócio de um escritório, você ocupa também a posição de administradora, principalmente escritório mais enxuto, né? Porque Sim. os grandes escritórios são todos Tem estruturas, departamentalizados, né? Agora, o escritório com uma estrutura mais enxuta, você faz, é multitarefa, né? O advogado é multitarefa, mas vale pelo aprendizado. Que legal. E falando mais do dia a dia aí, porque vamos lá, né? Planejamento patrimonial. Matrimonial também já começa daí, né? Vamos começar pelo matrimônio, que eu acho que depois já é o caminho para o patrimônio. E geralmente, quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, e matrimonial também, porque faz parte também do planejamento de patrimônio, as pessoas perguntam, o que seria isso? Eu nunca ouvi falar dessa área do direito, porque um advogado falando de planejamento patrimonial,
as pessoas já entendem, né, que é Uhum. lado de finanças, alguma coisa Aham. relacionada. E, na verdade, o planejamento patrimonial nada mais é que um conjunto de mecanismos jurídicos que visam dar uma proteção patrimonial, assegurar, evitar surpresas. Uhum. Porque onde estão as surpresas com relação ao patrimônio, né? É uma sociedade que encerrou, mas os sócios não tinham acordo de sócio. Como que fica na ausência de um dos sócios? Não tinha um planejamento com relação a isso. Uhum. Uhum. Então, um dos pilares de um bom planejamento para empresários é acordo de sócios. Também faz parte do planejamento. A família tem vários imóveis de locação, o patriarca planejou, fez a programação da vida dele para viver de renda na aposentadoria. Esses imóveis estão todos na pessoa física. Uhum. Ele está Pagar pagando o Tributação. dobro de É. tributo. Então, faz parte também do planejamento patrimonial Uhum. a holding, constituição de holding. Uhum. Né? Tem uma série de benefícios que aqui talvez nem caberia a gente falar especificamente sobre holding. Né? Regime de bens no casamento também faz parte de um planejamento patrimonial. Então, se o casal pretende ter uma vida em comum, não vai deixar ao acaso. Não, vamos nos casar, o regime vai ser o comum, que é o regime de comunhão parcial, e tudo bem. Uhum. Lá na frente, quando vem um divórcio, é que eles analisam. Não planejei direito, não planejamos direito, porque esse regime não se adequa à nossa situação. Uhum. Sim. Né? Então, tudo isso faz parte do planejamento patrimonial. Né? Muita gente às vezes nem discute, né? Vai casar e tá bom, vou casar, mas nem fala de Tô regime de bens, apaixonada, nem entende imagina. quais são os regimes, Apaixonado, né? De que acha forma que. que dá. E pior, Sheila, alguns casais acham que é desconfortável falar sobre regime de Sim. bens no É. momento do romantismo. É. Vai achar que estou casando por interesse, Exatamente, né? exatamente. E não é, o contrário. O casal conversar previamente sobre regime de bens é uma forma de você proteger, é uma forma de proteção ao relacionamento. Sim, Você quer sim. proteger, você quer deixar o relacionamento, né, protegido de todas aquelas os infortúnios que podem advir aí durante a união. Porque Sim, né, sim. às vezes o que acontece, quando o casal se casa, eles estão no patamar, mas eles já são diferentes ali na forma de ver o dinheiro, na forma de administrar finanças. Sim. Né? É. Então, percebeu que vocês têm divergência com relação a como administrar finanças, a melhor coisa, escolhe o regime de bens adequado, porque isso vai dar divergência durante o casamento. Sim. E normalmente, assim, não só isso, claro, mas um dos principais motivos de divórcio é justamente o financeiro, né? Financeiro. Porque sempre um vai achar que foi prejudicado. Uhum. Né? Sempre alguém vai achar que foi, um dos dois vai achar ao final Sim. que foi prejudicado. Então é melhor combinar antes. É. Na verdade, é uma prova de amor, né? É uma demonstração de amor e de respeito para E com o de maturidade relacionamento. De também, né? Não deixa maturidade, de ser exatamente. Maturidade no maturidade relacionamento, mesmo, né? né? Porque se você consegue falar sobre dinheiro no relacionamento, você já ganhou É vários maturidade. passos. Maturidade. Porque muitas mulheres, e a gente atende muitas mulheres, muitas falam que é desconfortável falar sobre dinheiro. Muitas não nem aprenderam a administrar o próprio patrimônio. Aí começa, aí casa, de repente, né, terceiriza a administração do patrimônio para o marido e de repente nem sabe o que está sendo feito com esse E dinheiro. olha que interessante, no que eu tenho trabalhado bastante ultimamente, contratos de namoro. Por quê? O que diferencia um namoro De uma união de estável. uma união estável? Pouca É morar coisa, né? junto? Pode ser É. um namoro morando junto, na mesma casa pode ser um Sim. namoro. Porque o que diferencia um namoro, o que a gente chama, né, de namoro qualificado? Namoro qualificado, a distinção de uma união estável é muito tênue. Quem está de fora Acha que é que tudo é a igual. mesma coisa. Mas qual a diferença entre um namoro qualificado e uma união estável? O intuito de constituir família. Não é morar junto, não é. Não é dividir despesa. Não é. É o intuito de constituir família, que Aham. está presente esse intuito na união estável e no casamento, mas não está presente no namoro namoro. qualificado. O namoro qualificado é Uhum. aquele casal de namorados, um mora de um lado da cidade, outro mora de outro lado da cidade, e fala: olha, você mora perto do meu trabalho, eu vou morar na sua casa então.
Ou aceita o convite, olha, você mora perto do meu trabalho, vem morar comigo e a gente já divide a despesa, divide o aluguel, vai ser bom para todo mundo. E os dois passam a morar juntos. Na cabeça de nenhum deles está pensando, eu vou constituir família, nós vamos ter filhos, eu vou aposentar como meu marido. Não está. Eles moram ali, naquela circunstância, por uma questão de conveniência. Pela facilidade. Agora, quando, do término, quando Aí. termina esse relacionamento, algum dos dois vai se sentir prejudicado porque o outro teve um crescimento. Eu comprei um micro-ondas e levei. E como eu prova que quero aquilo não era uma união estável? aí. Como prova, se for perguntar para os vizinhos, até para a família, né? Eles viviam juntos, era uma união estável. Daí a importância do contrato de namoro qualificado. E muitos casais têm feito. E E ajuda olha o bastante mais hoje em dia. interessante, Porque isso olha é o mais novidade, interessante. né? Na Porque minha na época não nossa tinha isso, não. época, E olha o mais interessante, a maioria dos contratos de namoro qualificado que eu tenho feito foi solicitado pela namorada. que legal. E porque isso demonstra uma evolução na sociedade. Não existe Super. mais aquela figura da mulher passiva que depende do homem e elas isso. vão constituir ali, vão morar junto e ela vai estar passivamente. Não, hoje a mulher é mais ativa, às vezes está na frente financeiramente, Às vezes ganha até profissionalmente, mais, está na aham. frente, Verdade. né? Então, a preocupação desse perfil de mulher passa a ser também a Patrimônio. patrimônio. E Sim. aí entra o planejamento matrimonial. Muito legal. Aí entra o planejamento matrimonial. E uma dúvida mesmo, assim, vamos supor, a pessoa, até porque tem situações e situações, né? A gente pensa em patrimônio, quem tá muito bem, mas às vezes tem o outro lado tá cheio de dívida. Né? Quem tá lascado, Tem lasca o essas outro. situações também. E dá para você se blindar com esse tipo de... Então, Sheila, na verdade, existem 5 tipos de regime de bens de casamento. 5. E as pessoas conhecem basicamente 2, 3 no máximo. 3 no máximo. Separação, universal e comunhão. Comunhão parcial, a comunhão universal, a separação total, a separação obrigatória, pouca gente Por conhece. conta de idade, né? Acima de 70 anos, e a participação final nos aquestos. O que é a participação final nos aquestos? Esse aí eu não conheço, não. É muito raro, É muito difícil, raro, pessoal. mas resolve esse problema. De tem Endividado. um endividado e ele só sabe viver daquele jeito. Tem pessoas que acostumam dessa forma de viver endividado. O que acontece na participação final dos aquestos? É uma mistura de comunhão parcial com separação total. É um pouco misturado. Por quê? Exige escritura prévia, assim como a separação total, né? Exige a escritura, o pacto, né? Antes do casamento. O casal, eles têm bens separados. Então, um adquire, bem em nome dele, é dele. O outro adquire e constituem bens de forma separada. E as dívidas também são separadas. Um não herda a dívida do outro, não assume a dívida do outro, não se responsabiliza pela dívida do outro. Se eles quiserem algum bem colocar em conjunto, pode. Mas tem que formalizar. E ao final do divórcio, aí é feito o ajuste. O que é de um só, o que é dos dois, mas dívidas são separadas. Não uma partilha, efetivamente. Não é a partilha de tudo. Uhum. Pode ser dividido o que for combinado. E os filhos? Fica engraçado essa... Não. Com relação aos bens, não altera. Nessas em que mudanças sentido? assim? Na hora de... Não, porque no dia a dia não tem diferença de um regime de separação total ou de comunhão parcial, não tem diferença. Entendi. Porque o patrimônio já está separado, vamos dizer. Então, isso é muito utilizado por profissionais que trabalham com compra e venda de imóvel e está em nome dele. Tá. Porque para vender um imóvel no regime de comunhão parcial, tem que ter a assinatura dos dois. Tem que ter outorga uxória, que é a assinatura do outro. Nesse regime não precisa, porque ele é dono sozinho do patrimônio dele. Interessante. Não precisa de autorização ali da esposa. Isso pode mudar? A gente pode
casar Eu ia perguntar isso. no parcial e de repente mudar para os Mudar o aquestos? seu regime. É um pouco complicado, porque aí vai ter que fazer o acerto, né? Do que Entendi. tinha até lá, do que Tem divide que fazer depois. toda a partilha antes. Meio que faz uma partilha agora e depois. Porque vai mudar todo o regime, todo o raciocínio, né? Da divisão Tipo, dos separa e casa bens. de novo, aí você muda o regime. Mais ou fácil. menos, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas é muito raro, é muito raro. Até hoje, na prática, eu tenho 30 anos de advocacia. Eu vi esse regime 2 vezes. Eu conheci. Mas né, que também na não é nem falado, não é né? não é muito É conhecido. para algumas né? áreas específicas, como essa que você falou, né? Uma pessoa que compra e vende imóveis, É. porque ela tem uma recorrência ali. Se tiver em nome dela, pessoa física. Mas você vê, essa parte de dívidas é importante, porque a gente vê muita gente, Ai, muitos casais em que um às vezes é todo certinho regrado, tem outro é todo o outro bagunçado. endividado que atrapalha. As dívidas não se comunicam. É complicado, né? As dívidas não se Isso é comunicam. Bem interessante. interessante. Então, regime, olha a importância da escolha do regime de bens. Sim. Né? Porque cada um dos regimes, cada regime é adequado para um perfil de casal. Sim, entender o estilo de cada um, tudo mais. Mas quando o casal não escolhe, entra no regime Vai no parcial normal de. imparcial. É que você chega lá no que é a cartório, o regra, cartório já que é o fala, é padrão. como é um parcial, né? Já... que é a Porque regra, né? normalmente, quando a gente vai casar com outro regime, você já tem ali uma prévia, né? Já teve um estudo antes, Já teve né? um estudo antes, já foi até acordado normalmente É. no cartório, né? O regime é outro, então já fica no geral, o pessoal vai Vai no que tá fácil, né? Porque dá exatamente. trabalho fazer. E aí depois eu acho que a questão do patrimônio, aí tudo bem, né? Passou o regime, casamos, todo mundo casou no parcial aí agora, você ainda assim ainda pode olhar para o seu patrimônio e se proteger de outras formas também, mesmo ali dentro do casamento, né? Sim, vou dar um exemplo que acontece muito na prática, que é distração. Né? Casal pretende se casar sob o regime de comunhão parcial. Entra bens de herança? Não entra. Então, o que foi adquirido por um deles por herança, antes do casamento ou durante, herança ou doação. Às vezes os pais fazem uma doação. Não entra no regime de comunhão parcial. Mas o que os casais, já vi isso acontecer muito. O que acontece? Um deles tinha lá um imóvel, ganhou de herança. Se casou. Falou, olha, eu vou usar este imóvel aqui e vou comprar, né, vou vender e vou comprar outro. Vende e compra outro, já no regime dentro do regime de casamento. O outro tem direito, o parceiro tem direito à ameação se vier aí um divórcio? Né? Essa é a questão. E às vezes o valor foi até maior, né? Sei lá. Existe um instituto jurídico que chama subrogação. Eu ia falar sobre ele. Então, você tem um bem, é seu, é um bem particular, porque ou herança ou doação, e você quer vender aquele bem e adquirir um outro, e esse já está dentro do regime ali, o período já está dentro do casamento. Você vende, compra o outro, inscreve na matrícula do imóvel que aquele bem foi adquirido por subrogação. Então, você Mas não tem a questão do valor, vamos dizer, um imóvel era 300, você comprou outro de 500. Sim, mas de onde veio esses 200? Veio já do casamento, patrimônio comum? Tem que aí provar, ele vai né? Aí preserva os 300 da herança, vamos dizer. 300. Então, lá na escritura vai constar, olha, tanto por cento era em subrogação e na outra parte é comunicável entre os dois. Né? Mas o que acontece, as pessoas, por distração, né, vende, compra o outro, e às vezes põe em nome dos dois. Compra um novo imóvel, já estou casado, vou colocar em nome dos dois, sendo que era um patrimônio que era só de um deles, né? Era um bem particular. E essa dá outra importância de fazer... Acho que não tem distração, acho que é desconhecimento mesmo, né? A subrogação ela é bem técnica, né? Eu acho que as pessoas... É bem técnica. A pessoa tem que saber que existe esse instituto. E se ela não estiver bem assessorada por um advogado, às vezes coisas do dia, de coisas cotidianas, compra aqui, tal, e depois você não olha pra isso, aí quando né? vem o divórcio... Aí você vai querer saber. Mas isso aí vai procurar saber, aí vai buscar informação. Sempre no momento de litígio, né? sempre no momento de litígio que as pessoas buscam informação jurídica. Outros tipos de informação também, mas especificamente nessa área vai buscar. Aí vai conversar só com o na dor. advogado.
Só na dor. Não é no amor, é na Não dor. é no amor. Por isso que o momento de pensar no planejamento é quando tudo está bem. É melhor ainda que Porque seja quando nesse tudo momento, está né? bem, é muito mais fácil conversar, é muito mais Sim. fácil, né, É se porque depois ajustar. as pessoas estão, né, com o fígado, né? Já começa a conversar com o fígado, já não é mais. E É outro pela ponto raiva. também que as pessoas às vezes não se atentam é união estável. A união estável, se os ambos simplesmente moram juntos e vão morando, o regime é comunhão parcial, é o regime geral. Uhum. Mas pode fazer uma escritura de união estável e o casal pode escolher o regime de bens. Uhum. Muitos casais não sabem disso, que podem escolher o regime de bens, inclusive Mesmo na união. mesmo na união estável. Olha só. Mesmo na união estável. Daí a importância de fazer uma escritura. Porque escolhe o regime de bens. Tá vendo, gente? Isso daqui não é um podcast, é uma aula. Não, a gente está fazendo consultoria advocatícia. Se quiser, tiver alguma dúvida, já manda Já aqui coloca. no comentário que a doutora Se Gislene tiver já alguma te ajuda. dúvida, Não, assim, a doutora responde, né? É, Tipo doutora- aqueles quadros, a doutora Eu já responde. tô, né? Já tô com várias. Vou disparar várias perguntas aqui. sim, e vejam bem, as pessoas, e quando você fala de planejamento patrimonial, matrimonial sucessório, as pessoas pensam, isso não me interessa, esse assunto não me interessa, porque isso aí deve ser coisa para Gente muito rica. gente que tem um patrimônio muito grande. E Ainda não mais quando você fala hold. Falou Nossa, hold, hoje a você pessoa fala, fala, é "Ai, isso é difícil." milionário. Digamos, a grande dificuldade dos operadores de holding, dos advogados, principalmente, é convencer o público de que holding não é um mecanismo para grandes fortunas. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Porque essa palavra já, né, as pessoas já entendem que não serve para mim porque meu patrimônio é de X. Não, mas serve. O Porque tanto a de tributo, hold- principalmente, que você vai deixar, né? Porque a holding ela tem vários benefícios. Tem a questão tributária, principalmente quando se fala em locação Em de aluguel, imóveis, das é. famílias que têm imóveis na pessoa física. Tem os benefícios da sucessão, Sim. porque a família tem aqui o patrimônio na pessoa física. O patriarca tem lá os filhos e ele tem lá os imóveis dele na pessoa física. Na ausência desse patriarca, o que acontece? Vai para inventário. Vai para inventário. Paralisa tudo. Inventário é o pior dos mundos. Vai É pra caro, briga. é demorado, pode surgir litígio, né? Porque a holding ajuda É também. tributar também. Sai mais caro, inclusive. Porque a holding ajuda na sucessão? Por quê? Esse patriarca, na ausência dele, vai ser feito inventário, vai transmitir esses bens aos herdeiros por inventário. A holding permite que o patriarca coloque os imóveis nessa empresa patrimonial, ele já transfere as cotas sociais, porque ele não vai ter os imóveis, ele vai ter as cotas sociais da empresa. Ele transfere as cotas sociais da empresa em doação para os herdeiros. Então, os herdeiros já passam a ser os sócios da empresa. E ele já sabe quanto que vai receber, né? Porque Só cada que um já tem sua cota à E o parte. patriarca, ele continua como usufrutuário. Então, ele tinha aquela renda locativa dele. Ele vai continuar tendo enquanto estiver vivo. Porque, geralmente, quando a gente faz essa cláusula de doação, de cotas sociais para os herdeiros, os pais continuam ali recebendo, administrando a empresa, recebendo lá todos os rendimentos de forma vitalícia. É isso que as pessoas têm receio, muitos patriarcas. Mas eu vou doar tudo para os meus filhos, como que eu vou sobreviver, né? Eu preciso dessa renda para a minha manutenção. Sim. E não influencia em nada. Ele vai pagar menos tributo, né? É claro, veio aí a reforma tributária, mexeu um pouquinho. Deu uma bagunçadinha. Né? Mas ainda assim, a tributação é menor do que na pessoa física. Ainda assim. Né? E tem esse benefício de evitar o inventário, porque já transmite as cotas sociais para os herdeiros e ali não precisa, a não ser que tenha outros bens, né? Mas aqueles bens já não precisam de inventário porque é automático. Faleceu, os filhos já são sócios. O que acontece é que a gente
não vai somando todos os impostos que a gente vai pagando em cima de várias operações, né? Porque aqui no Brasil a gente tem todos os regimes juntos. A gente tributa consumo, tributa renda e tributa patrimônio e mais herança. Então, né? Só que já, você tem que pagar todos, ok. Mas se você tem instrumentos em que você vai pagar menos ao longo da vida, sim, faz muita diferença. É justamente esse o planejamento, que é o que as pessoas às vezes não entendem. Ah, imposto de renda tem que pagar de todo jeito. Tem, só que você pode pagar menos, né? TCMD da herança vai pagar também, mas de repente numa figura de holding você não vai pagar ali naquele momento, né? Só depois de uma dissolução, talvez, da holding. Tinha uma grande diferença ainda esse ano. Em São Paulo, tem muita diferença do ITCMD de uma da empresa também, né? da doação de cotas sociais, sai muito mais barato, a tributação é muito inferior do que no inventário. Né? Tem uma série de mecanismos ali, porque o valor dos imóveis que entram na holding não é valor de mercado, é o valor histórico. Entra na holding. E quando vai fazer a doação das cotas aos herdeiros, é feita a avaliação das cotas sociais. Ainda esse ano, no estado de São Paulo, porque essa regra é estadual, ainda esse ano é feito dessa forma. O que vai ser feito, a base de cálculo vai ser, ainda está sendo o valor histórico. Só que a reforma já determinou, não é mais valor histórico, é valor de mercado. Então, o valor vai lá em cima. Então, mas vai ser para a holding, vai ser também para o inventário. Sim. Então, não tem ali a desvantagem. Vai ser vai ser a mesma tributação. Aí você vai perder um pouco do ganho que você teria, né? Mas ainda assim ainda está tendo vantagem em relação à pessoa física. E não tem a burocracia de um inventário, né? Porque é uma burocracia, é um custo, é uma... E a briga também, porque além da burocracia, às vezes até separa a família mesmo, né? Essa briga feia, porque né? o pai, em vida, determinando ali como vai ser a divisão das cotas, tem 2 filhos, vai ser 50% para cada um. Mas não é bem essa, digamos, em vida, você pode mexer um pouquinho nisso. Tem as regras. Então, do seu patrimônio, você pode doar para quem você quiser metade. Metade do seu patrimônio, 50%, você pode doar para quem você quiser. Um filho que te ajudou mais, que cuidou de você na velhice, para o seu vizinho, para um sobrinho que você tem muita estima. E os outros 50% tem que seguir a regra sucessória. Né, que são os herdeiros necessários, né, os descendentes, ascendentes. Em vida você consegue fazer isso. Olha, mas eu tenho um sobrinho que me ajudou muito, ele cuida de mim, eu já sou idoso, eu queria deixar alguma coisa para ele. Pode, consegue, desde que não ultrapasse ali os 50% que tem que seguir a regra sucessória. Então, 50% ele pode dar para quem ele quiser. Isso em vida. Agora, faleceu, aí segue a regra geral. A não ser que você faça um testamento, mas aí também é outro instrumento, né? É outro instrumento. Que não é para proteção de patrimônio, aí é só para você definir ali para quem que vai, né? Só encaminhar a questão principal é que a holding está protegendo ali o patrimônio mesmo, né? E por doação também, sem a holding. Então, doação em vida também tem esse benefício do autor da herança doar para quem ele quiser. Né? Ele tem 3 imóveis, mais ou menos o mesmo valor, ele quer deixar um imóvel especificamente para uma pessoa e os outros 2 imóveis que têm o mesmo valor, ele quer deixar para cada um dos 2 herdeiros. Ele consegue fazer isso. Faleceu, não. Faleceu, vai seguir a regra. Toma tudo, vende tudo. A regra é os herdeiros. Não pode dar para alguém de fora. A não ser assim, é claro, testamento. Ele pode deixar esse testamento, mas testamento dá tanto problema. Daí pode ser questionado depois, é uma loucura, né? Então, a doação, a desvantagem da doação que alguns veem é que é aquele ditado popular, né? Deu, tá dado. Então, fez a doação, não tem volta. Em um caso muito específico, via de regra, não tem volta. Você doou aquele bem, não tem volta. Agora, testamento... Ele fez o testamento, olha, eu quero que fique esse bem para determinada pessoa. Passou um ano, mudou de ideia, ele vai lá e muda. Cancela. Ou então não vai mais ser para essa pessoa, vai ser para outra. Então, é mutável o testamento. Entendi. Essa é a vantagem do testamento. Então, enquanto a pessoa estiver viva, ela pode mudar. Mudou de ideia, né? Agora, a doação é irreversível. Mas tem a possibilidade do usufruto também, né? Se ela tem a possibilidade do usufruto. Tem a possibilidade isso também ajuda também. A pessoa, enquanto estiver viva, ela mantém mas lá. O receio é
do titular, né, da herança. E se eu precisar vender? E se de repente eu preciso vender tudo que eu tenho por uma emergência, alguma coisa que acontecer? Aí depende da outra pessoa. Depende da outra pessoa. Agora, no testamento, ele pode reverter isso. Ele fala, não, estou precisando, eu quero, mudei de ideia, agora eu quero vender tudo e vou viajar pelo mundo. Ele vai lá e cancela o E aí testamento. você ajuda, então, a pessoa também, nesse planejamento, a entender, olha, esse caminho é melhor. Porque, queira ou não, é cada situação uma situação, né? Sim. Então, o planejamento não é só fazer Não é uma só doação, né? Tipo, vamos ver o que é melhor. fazer uma doação em vida, fazer um testamento, ou então fazer uma hold. É análise do cenário, né? Do cenário como todo. Então, a gente tem que fazer o estudo do perfil da família, né? Se tiver litígio, muda toda a dinâmica. Porque holding funciona bem para a família sem litígio. Porque como que você vai colocar lá dois filhos que não se falam, que vão ser sócios para administrar o negócio. Tem coisa que então, não dá, tudo isso. E aí você pode usar vários instrumentos ao mesmo tempo. Então, para essa situação aqui faz uma doação, para essa situação vai para holding, você monta todo. Recentemente eu fiz um planejamento que nós utilizamos holding, doação e testamento. Ah, legal. Vai Usamos combinando os três. E a gente está caminhando para o final. Mas já? Ainda tinha perguntas. Não, as perguntas ficarão para o Vou ter que guardar. Ela vai fazer um quadro, a doutora responde. Gente, a doutora responde, faça perguntas. Mande suas dúvidas para cá, que a gente vai fazer um quadro. Qual assunto melhor interessa, a gente faz uma nova rodada específica de um assunto específico. Perguntas e respostas. Aí a gente faz aquela pergunta, né, que para encerrar os nossos episódios quando que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua vida? Olha, eu fiz uma mudança de chave aos 53 anos. Tá? Então, 53, 54. Eu fiz uma mudança de chave. Então, foi quando, né, eu saí de um local, de um escritório que eu trabalhava já 19, quase 20 anos, para empreender. Então, é uma mudança de chave nessa idade, né? Porque uma coisa é você começar a empreender aos 20 anos, aos 25, aos 30, né? Agora, quando você já tem digamos assim, uma vida profissional já mais ou menos estabilizada, né? Essa mudança de chave é desafiadora e interessante ao mesmo tempo. É desafiadora e é interessante. Dá um friozinho na barriga que às vezes a gente perdeu lá em algum momento, né? Fala, isso daqui tá tão morno agora, a gente precisa de emoção. Então, essa mudança de chave para mim veio quando eu era 50 a mais. Que legal. 50 a mais, quando a gente já imagina que não, a vida já está desenhada, a vida profissional já está desenhada, e nunca está. Não. Nossa vida nunca está desenhada, é sempre ali. É uma ilusão, acho. É sempre ali, é sempre um rascunho que você vai melhorando, que você pode mexer aqui, isso aqui me serviu até certo ponto, hoje não serve mais, e muda. É muito, essa dinâmica é interessante. E o que é interessante também a gente falar é que as pessoas hoje em dia tem mais uma longevidade, né? As pessoas se cuidam, né? Então, as pessoas vivem muito mais tempo. Então, 53 anos, você está na flor da idade. Né? Você tem ainda 30 anos pela frente, 40 anos pela frente. Exatamente. Para ter uma vida totalmente diferente do que você teve. Então, essa nova forma de ver, inclusive, essa nova forma de ver a idade, também dá mais energia. Sim. Porque 50 anos atrás, uma mulher de 50 e alguns anos, ela já estava, né? Já vovozinha. Já tinha encerrado. Já tinha encerrado, já não tinha mais projeto. Né? Que bom que é na nossa vez. Nossa vez. A gente já veio pra, né? É isso. E é muito bom. Querida, e como que o pessoal te acha? Deixa o seu Insta. Alguns clientes perguntaram, nossa, às vezes a gente tem uma dúvida tão simples, a gente precisa, né, consultar um advogado, e muitas pessoas não vão consultar o advogado, porque acho que aquele é corriqueiro e vai administrando ali como sabe. Sim. E perguntaram para mim, por que você não abre, né, um perfil na rede social para você falar sobre esses assuntos que a gente se interessa? Foi quando eu recentemente abri, né, o Instagram. Meu Instagram é gislenecosta.planege.sucessório. E lá eu falo sobre todos esses temas, né? Herança, inventário, união estável, regime de bens, holding.
levando dicas, nada muito profundo. Sim. Por quê? O que as pessoas querem é ter, às vezes, começar por uma noção básica, né? E depois se aprofundar. Então, eu Sim. trato de todos esses assuntos. Meio que vai amadurecendo o assunto, né? Vai amadurecendo o assunto. Exatamente. Vamos dar umas perguntas lá, então. Vamos, pode mandar. E aqui também a gente vai deixar o QR Code para você seguir, né? Conhecer um pouco mais do site do escritório, né? Então, você tem mais 3 sócios, né? Então, isso também já conhecer um pouco mais sobre esse universo e tem outras especialidades lá também, Sim, né? lá nós somos o escritório full service. Então, nós somos em 4 sócios, cada sócio é responsável por uma área. A minha área é civil e de planejamento patrimonial sucessório. Nós temos trabalhista, nós temos societário, temos tributário. Legal. E nosso foco é empresarial, basicamente é empresarial, exceto com relação ao planejamento, essa área de planejamento que atende mais famílias. Acaba pegando mais famílias. É legal, mas aqui nossa audiência, a grande maioria são empresárias que podem utilizar tanto serviços da parte civil de família quanto empresarial também. Nós Né? somos full service, temos todas as áreas, exceto penal. Legal. Foi um prazer tê-la aqui. Prazer Foi uma meu, delícia, meninas. Volte, Eu acompanho obrigada. vocês nas redes sociais, agora estou aqui. É Olha só, isso. Que ótimo. E com muito conteúdo de qualidade para gente. Foi muito legal, espero que você tenha gostado também. Se ficou com dúvida, manda aqui a pergunta que a gente vai encaminhar para a doutora, tá certo? E se não está seguindo a gente, bora seguir, né? Cada semana tem um conteúdo de qualidade aqui para você. Obrigada pela audiência. Até mais. Obrigada.